Ficou alguma surpresa? Tivemos alguma surpresa nas classificações de Libertadores Sul-Americana? Ou meio que tudo previsível, todo mundo que chegou merecia estar nas semifinais das duas competições? Muito boa tarde, Soler, a todos que estão com a gente aqui no Donos da Bola. Pra mim, muitas surpresas. A primeira delas é o Flamengo não estar na semifinal, principalmente por ter pegado um adversário como o Peñarol, que tem seus méritos, porque ninguém chega à toa numa semifinal, ninguém chega sem querer na semifinal da Libertadores. Mas, se você for comparar no papel, coloca a escalação do Peñarol, coloca a escalação do Flamengo. Vamos ver, vamos fazer aqui um cara a cara. Vai dar 1-0 pro Flamengo, vai. Não dá, tá bom, vai 10-1. É assim, o Flamengo pra mim era bastante favorito, apesar de decidir fora de casa. E o detalhe perdeu em casa o seu jogo e aí teve a sua desclassificação. A surpresa, de modo geral, é como ficou configurada essa semifinal, né, Soler? Acho que nunca aconteceu de o Botafogo, 51 anos que não chegava numa semifinal, mas os principais times brasileiros, não vou nem falar dos estrangeiros, os brasileiros que vinham chegando, ficaram pelo caminho. Então, todo mundo que era considerado favorito a vencer a Copa Libertadores, o Galo, ele não era considerado favorito, Não, o Atlético Mineiro vai ser campeão da Libertadores esse ano. Eu acho que tem um bom time, mas desde o estadual vem tentando se encontrar. Acho que agora sim o Milito conseguiu dar mais cara para esse time do Galo. Mas uma configuração diferente, sem Palmeiras, sem Flamengo, São Paulo, que muito tradicional na Libertadores, também ficou pelo caminho. E teremos o River Plate, que deve decidir no seu estádio, né? A Conmebol ainda não definiu, né, Soler? Qual estádio que vai ser. E nem o River Plate, né? Porque o River Plate só vai liberar o Monumental de Núñez se ele chegar na final. É óbvio, o estádio é deles. A Conmebol, não, a gente quer jogar aí. Beleza, azar de vocês. Mas será que o River Plate não liberou antes? Não falou? Não, a Conmebol fez vistoria em 3 estádios. O Monumental de Núñez, o Libertadores e mais um, acho que foi o próprio El Cilindro que eles foram ver. Eles foram visitar 3 estádios. E ficou muito claro, se o River não chegar, ele não vai liberar o estádio dele. Eles não falaram então assim, deixa eu te falar, River, não, gostei do seu estádio. A final aqui é em Buenos Aires, não tem local definido. Tá, entendi. O que não costuma acontecer nas competições da UEFA, né? Porque a Conmebol tentou fazer da Libertadores uma competição bastante similar ao que é a Champions na Europa. Tentou fazer, lá a gente tem a Champions, aqui a gente tem a Libertadores e elas são parelhas. Só que lá não acontece isso. Os caras deviam abdicar disso já. São quantos anos de teste? 3 anos de teste aí já dessa disputa com um jogo único. Cara, não, mais desde 19. Desde 19. Do Flamengo, né? É verdade. E assim, vou ser bem sincero. 18 a final foi no Santiago Bernabéu. É verdade. Mas aí por conta de uma tragédia de briga de torcida. Mas assim, cara, eu não acho que deu certo isso aí. Eu não acho. Eu só vejo o torcedor se matando para conseguir assistir um jogo, só torcedor com uma dificuldade tentando de alguma forma conquistar ingresso, conseguir ingresso. Aí tem problema de localização que muda todo ano. Eu não sei se deu certo isso não. Eu se fosse a Conmebol, voltaria ao normal. Acho que os caras fizeram revisão estádio, não avisaram direito qual que é o estádio ainda. O da Liga dos Campeões você fica sabendo 1 ano antes, 2 anos antes às vezes. Então é outro tipo de organização, outro tipo de acessibilidade, outro tipo de locomoção. É outra pegada, Não, e assim, nos últimos anos aqui, desde 19, certo? 2 finais já foram disputadas no Maracanã. E você tem uma quantidade absurda de estádios, não só no Brasil, que são estádios de Copa do Mundo que poderiam ter recebido a final. Em 2020 deu pra entender porque teríamos brasileiros na decisão, até porque em uma semifinal 2 brasileiros se enfrentaram, quer dizer, não, foi 2 Brasil e Argentina nas semifinais, mas enfim, não ia ter torcida. E naquele momento, o único lugar que estava conseguindo receber jogo seria o Brasil. Por causa da pandemia. Mas se fosse Boca e River na final, provavelmente eles iam mudar pra Argentina de novo.
Mas aí fica exatamente o que ele acabou que de ali falar. foi Se você define que vai ser num lugar, as competições na Europa, elas não mudam. O torcedor que vá. Só que assim, a condição financeira dos torcedores na pandemia, europeus também é a Champions diferente. precisou fazer uma bolha também. E aí eles tiveram que se concentrar em um país. Sim. Então, 2020 não dá pra considerar exatamente por causa da pandemia, né? Então, foram 2 finais no Maracanã. Já estava previsto que seria o Maracanã, né, pra decisão, mas se chegasse River e Boca, eles iam fazer na Argentina, porque não fazia sentido as 2 equipes viajarem pro Brasil no meio de uma pandemia. E aí a Conmebol, ela devolveu ano passado o direito do Maracanã receber uma final de Libertadores para ter público, para ter venda de ingresso. Sim. Porque o Santos e Palmeiras você não pôde comercializar ingresso, né? Foram poucas pessoas. Então foi nisso que a Conmebol se apoiou para de novo em 2023 colocar a final no Maracanã. E agora tem essa questão, né? Só vão oficializar o estádio da final se o River Plate chegar até a final. E aí vai ser o Monumental de Núñez. Se o River Plate não chegar, aí vai ser em algum outro estádio da Argentina, até porque se chegar Atlético Mineiro e Botafogo, imagina essas 2 torcidas saindo do Brasil para encher um estádio para 85 mil pessoas. Sim. Pô, eles têm condições de fazer isso? Sim, se o jogo for no Brasil. Porque na Argentina, cara, é muito longe, é muito caro para você chegar até lá. Então, vamos escolher um estádio de capacidade para 40, 50 mil torcedores no máximo, né? Então, não vão deixar ali um estádio gigantesco para não acontecer o que foi a Sul-Americana em Montevidéu. Que, pô, não tinha ninguém porque jogou Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Um time com torcida e o outro que não tem torcida. Ano passado, né, Del Valle São Paulo. Não, ano retrasado, Del Valle São Paulo. São Paulo tem torcida, Del Valle não tem torcida. Então, pô, ficou um estádio vazio também porque colocaram em Córdoba o jogo também, um lugar de difícil acesso para 2 times, um brasileiro e um equatoriano, sendo que esse equatoriano nem torcida tem, e o Del Valle devolveu ainda os ingressos. Falou, não, a gente não precisa desse ingresso, não tem isso de torcedor do nosso time. Ano passado, teve o Fortaleza, que pô, foi bonito ver o deslocamento da torcida do Fortaleza, só que mesmo assim tiver que trocar o estádio, então dá pra entender. Só que jamais a Conmebol vai voltar com jogo de ida e volta, porque por incrível que pareça, jogo único dá muito mais dinheiro pra Conmebol, muito mais dinheiro. Em termos de audiência, publicidade, então vai ser muito difícil imaginar a Conmebol voltando ao jogo de ida e volta, né? Um jogo na casa do time de teoricamente pior campanha e um jogo na casa do time de melhor campanha. E eu vou discordar de Nina Gagliotti com relação aos classificados para a semifinal da Libertadores, porque você falou sobre elenco, mas o Peñarol nunca tomou um gol do Flamengo na história da Libertadores. É verdade, então, é verdade. A história só se repetiu. E sempre venceu no Maracanã, né? Sim. Você mesmo que tinha trazido essa São informação. 6 jogos, 4 vitórias, 3 no Maracanã e 1 no Uruguai. E 2 empates. Mas o Flamengo aí a não gente... marcou nenhum gol contra o Peñarol na história. A gente pode fazer 2 análises bastante válidas. A sua, que é uma análise mais histórica, pegando o histórico dos confrontos, e de acordo com o histórico, o Flamengo de fato não passaria. Ou uma análise mais de momento, como estão as equipes agora. E aí, nesse caso, eu também concordo com você. Se você for olhar o histórico dos times, de fato, o Flamengo ficaria pelo caminho. Em 3 análises, o Flamengo só é melhor no papel. Porque no momento, se não tiver um momento pior que o Peñarol, tá igual. E no histórico, sempre foi pior, né? Então, cara, sinceramente, tô torcendo pra ter um River e Peñarol na final da Libertadores. É mesmo? Eu acho que imagina o Monumental de Núñez, cara. Vai ser bonito. Com argentinos e uruguaios. Vai ser bonito. Porra, o Peñarol foi fácil 40 mil pessoas no Monumental de Núñez. É um grande clássico. Aliás, se você pega um Nacional, a viagem ali de Montevideo a Buenos Aires, menos de Dá pra sair de barco. Dá pra sair de barco. Você tem aquele ferry boat lá que você pega ali na divisa e tudo mais. Dá pra sair 1h30, 2 horas de barco. E de avião, meia hora você tá lá. Então, assim, a locomoção é mais fácil. Ia ser um clássico interessante, mas eu ainda acho que o Botafogo passa. E eu não duvido de um Botafogo e River aí nessa final, que vai ser um jogo interessante também. Sim. Todos os jogos agora serão
interessantes, mas, pô, eu gostaria de ver. Imagina o Peñarol podendo virar hexa da Libertadores, se transformar no segundo time com mais títulos na história da Libertadores. Ou o River Plate sendo penta. Então vai ser loucura. E na Sul-Americana, está desenhado para uma final brasileira mesmo, né? Sim. Se bem que ontem o Racing, rapaz... Mas contou também com um apagão do Atlético Paranaense até um pouco surpreendente, assim. Eu tava assistindo o primeiro tempo da partida, foram 25 minutos de... Assim, é difícil até descrever. O Atlético não conseguia trocar passes. Era uma coisa muito extraordinária no sentido negativo, de fora do normal, o que apresentou o Atlético Paranaense ontem. E o Racing, com todos os méritos, vai fazer frente ao Corinthians. E eu acho que, de fato, não só no papel, que nem a gente estava falando, acho que, de fato, vai trazer um jogo um pouco mais desafiador. Acho, né? Porque também achava isso do Fortaleza e não se concretizou. Achei que o Fortaleza poderia trazer aí uma pedra no sapato do Corinthians e não foi isso que aconteceu. Um agregado de 5-0. Sim, pô, o Corinthians atropelou a equipe do Fortaleza nos 2 jogos. Nos 2 jogos foi bem superior. E ontem deu nem tempo do Atlético Paranaense rezar o Pai Nosso, né? Antes de começar o jogo. O juiz apitou, já tava 1-0 pros caras, que o primeiro gol saiu com 18 segundos de bola rolando. Mas